Bom dia, gente. Bom dia. Não poderia deixar, de passar aqui para mais um Acorda pra Vida, né? Hoje a gente se atrasou um pouco mais, mas estamos aqui, né? Para mais uma vez manter firme o propósito, né? De estar transformando algo na nossa vida, transformando um hábito. Isso realmente não é fácil, tá? Não é fácil. Ontem eu cheguei do trabalho, né? E minha filha não estava muito bem. E foi um vai e vem, porque ela estava na casa da minha mãe. E eu fiquei pensando, né? Que a gente aguenta. A gente só sabe a força que tem quando a gente precisa usar. Sabia disso? Né? Tem horas que as adversidades vêm justamente para que a gente possa descobrir o nosso potencial, né? Esses dias eu estava ouvindo o pastor David Leonardo e ele contava uma história que eu achei muito interessante. Eu quero repartir essa história com vocês, porque muitas vezes é assim que a gente se encontra, né? A gente precisa que aconteça algo, às vezes até aparentemente negativo, para trazer uma mudança positiva para a gente, né? Então, conta a história, né, que um homem, um sábio, né, chamou seu aprendiz para fazer uma viagem. E no meio dessa viagem, eles sentiram sede e pararam num casebre, né, uma casa feia. E ali chamaram, né, por alguém. E veio o dono da casa, aquela aparência, né, gasta, sofrida. E eles pediram um copo de água, né, que eles estavam com sede, e ficaram observando, né, o movimento da casa, e viram ali uma mulher também feia, no sentido de maltratada, filhos feios, maltratados, um ambiente, né, feio. E aí o homem voltou, trouxe a água, eles beberam a água, e o sábio perguntou: o que vocês fazem aqui? Como é que vocês vivem aqui? E o homem respondeu: eu tenho uma vaquinha. E a vaquinha, a gente bebe o leite que a vaca dá, e quando o leite que sobra a gente vende e compra algum mantimento, e é assim que a gente sobrevive. Olha só, grava essa palavra, tá? É assim que a gente sobrevive. E o sábio se despediu daquele homem, ele e o seu ajudante, né? E foram embora. Passando pelo caminho, o sábio viu aquela vaquinha daquele homem na beira de um abismo. Ele olhou, viu se não tinha ninguém em volta, foi lá e empurrou a vaquinha do abismo. A vaquinha morreu. E o seu servo, que sempre admirou o seu senhor, né, pela sabedoria, seu ajudante, achou aquilo um absurdo, ficou indignado. Por que o senhor fez isso? Era a única fonte de sustento daquela família e tal. Pensando, né? Ele não falou, não questionou o sábio, mas ficou pensativo. O sábio, em silêncio, continuou o seu caminho. 10 anos depois, aquele ajudante foi fazer a mesma jornada. E quando ele passou por ali, né, naquela casa, já não era mais a mesma visão. Ele olhou e viu uma casa arrumada, confortável. Ele disse no seu pensamento, né, aquela família morreu
Alguém veio, comprou o terreno, comprou aquele casebre horroroso, né? E transformou nessa casa agradável. Quando de repente ele avista um homem da mesma estatura do dono anterior, ele chama aquele homem e pergunta: quem é o dono dessa casa? E o homem diz: sou eu. E ele diz: e os antigos donos? Ele diz: não tem antigo dono, eu sempre fui dono dessa casa. Então aquele ajudante, né, ficou, não acreditou. De repente vem lá de dentro uma mulher bem cuidada, feliz, contente. E ele não entende nada. Jovens, né, bem vistosos. E aí o ajudante fala pro dono da casa: eu estive aqui há uns 10 anos atrás, junto com o meu senhor, e nós paramos aqui para pedir água. E aí o homem dono da casa olhou e falou: eu lembro de você. Mas naquele dia que vocês vieram aqui, uma tragédia aconteceu. E aí o ajudante ficou, né, pensativo, dizendo: eu acho que eu sei o que aconteceu. E disse pro homem: mas me conta, o que aconteceu? E ele disse, o homem disse: naquele dia que vocês estiveram aqui, a nossa vaquinha, nossa única fonte de alimentação e renda, de forma inexplicável, caiu do abismo e morreu. E o ajudante do sábio começou a ficar com a cara queimando. Ei, e aí, o que aconteceu? E o dono da casa respondeu: nós sentimos muito pela nossa vaquinha, porque foi ela, né, que nos sustentou, que nos ajudou a sobreviver durante anos. Mas depois que a nossa vaquinha morreu, eu tive que ir para a cidade para buscar alimento, pedir esmola, o que fosse, para que a minha família não morresse de fome. Mas chegando lá, eu encontrei um emprego. Comecei a trabalhar e trazer o sustento para casa. Aquilo gerou algo tão grande na minha esposa, uma esperança tão grande, que ela foi para a cidade comigo e arrumou um emprego também. E aí nós começamos a trabalhar, tivemos condições de ajudar nossos filhos. Nossos filhos foram crescendo e começaram a trabalhar também. E hoje nós temos a nossa casa, nós temos o nosso emprego, e nós temos muito mais do que nós tínhamos. Nós temos agora uma vida agradável. É sobre isso que eu quero falar com você nesses minutinhos, porque a gente muitas vezes acostuma a sobreviver. A gente repete o ciclo de práticas, né, ao longo do tempo, limitantes. Aquela vaquinha para aquela família era o sustento? Sim, mas era também uma âncora. Tudo bem no início da vida, né? Assim como, por exemplo, quando a gente não casa, muitas pessoas não casam numa casa luxuosa, né? Como quando começa a constituir a sua família. Como aquele homem, eu fico imaginando, né? Para além da história. Talvez quando eles casaram, eles não tinham condições. Mas aí eles se apegaram tanto à vaquinha, ao leite, aquela vida medíocre de tomamos o leite, fazemos o que dá com o leite, vendemos o restinho do leite que sobra e vamos vivendo disso. Só que aí a família foi aumentando, né? Vieram os filhos. E aquela visão medíocre, aquela visão limitada, né? De que a vaquinha é a nossa única fonte de sustento, prendeu aquela família e condicionou eles apenas a sobreviver. E quando o sábio vai e joga a vaquinha, o que ele estava fazendo?
Ele estava abrindo novas possibilidades. Ele estava removendo a âncora, aquilo que limitava aquela família. Naquele momento, imagina quando ele chega e vem a vaquinha, né, destroçada lá no abismo, o desespero. E agora? O que a gente vai fazer? Não tem mais jeito, vou passar fome, vou morrer de fome. E é assim que, trazendo para nós, é assim que a gente se sente quando acontece algo que abala as nossas estruturas. Algo que aparentemente tem um efeito negativo. Às vezes a gente se desespera. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Ah, acabou minha vida. Ah, acabou. Não tem mais possibilidade. Será que você não tem mais possibilidade nesse campo de visão limitado que você tem? Como aquele homem, ele teve que sair daquele campo de visão ali, da casinha, e ir para a cidade, ganhar novos horizontes. Talvez o que está acontecendo negativamente com você, que você está pensando que é o fim, é uma oportunidade de recomeço. Mas é lógico, né, que tem que haver esforço. Tem que haver um romper. Isso nem sempre é fácil, aliás, isso nunca é fácil. Mas para que uma nova vida nasça, há um esforço. O próprio bebezinho, né, quando tá lá no parto, por que o neném chora? Porque antes o neném estava lá acostumado, ele não respirava, né? Tava lá na barriga da mãe, sendo nutrido pelo cordão umbilical, enfim. E quando ele é tirado de dentro do útero para ele viver uma vida autêntica, a vida dele, né? Não mais uma vida dependente do corpo da mãe, o que acontece? Quando ele vem, né? Quando tira o bebê do corpo materno, o ar entra e o pulmãozinho do neném tá ali, né? Imaturo, nunca usado. E o ar entra expandindo o pulmão e a dor. Estudos dizem que é tanta dor que o bebê esquece, mas ele chora. Graças a Deus esquece, né? Esse trauma. Mas é por isso que o bebê chora, por causa daquela expansão do pulmão. Mas se não chorar, não tem vida. Aliás, é o choro, né? Nem chorou, então tá bem. Mas ele chora porque dói. E muitas vezes a gente passa por isso. A nossa vida para expandir, para nos tirar de algumas coisas que a gente fica ancorado, precisa um ar novo entrar. E às vezes isso causa um certo desconforto. Mas aí é a hora da gente observar e ver que oportunidades que a vida está dando pra gente, que Deus está dando pra gente. Né? O sofrimento, ele vem não para nos matar, mas para nos fazer viver uma nova dimensão. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje e provocar você, assim como eu estou sendo provocada, para pensar em que oportunidades estão atrás desse problema, desse sofrimento, dessa dor. Né? Que oportunidades estão escondidas, estão aí disfarçadas nesse desafio que você está vivendo, que talvez você achou que era o fim. Já pensou nisso? Então eu quero finalizar essa live aqui, né, com você. Amplia o seu campo de visão, amplia a sua percepção, né? Não concentra. Eu quero pegar algo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vou pegar aqui uma folhinha das crianças.
Ó. Quero perguntar o que você tá vendo aqui. Vou dar uns segundinhos para você pensar. Muitas pessoas vão me responder: eu estou vendo um pontinho vermelho. Certo? Vou mostrar para você de novo. Na verdade, o que tem aqui é uma folha. Olha o tamanho da folha. Mas realmente os nossos olhos focam nesse ponto vermelho. E assim somos nós com as nossas adversidades. A gente coloca o foco nelas e esquece de todo o universo que está em volta. Um universo de possibilidades. E quando a gente começa a descobrir isso, a gente começa a criar através daquelas oportunidades. Vou mostrar para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Por causa do filtro. Mas eu transformei aquele pontinho vermelho num vaso de flores. Então é isso. Olha ao redor. Olha o que Deus está te ensinando através dessa diversidade. Né? Ele está querendo ampliar os seus limites para que você saia do limite da sobrevivência e passe a ter uma vida abundante. Tá? Bom dia. Deus te abençoe. Sextou. Excelente sexta-feira, excelente final de semana. E a gente segue aqui no nosso Acorda Pra Vida. Todos os dias, às 4h50 da manhã.